Salve galera, mais um CuboCast, aqui ao meu lado, Felipe Quaresma. mais uma vez um gaveta que a gente não guarda nada, a gente grava o gaveta e ele já sai na outra semana. Mas esse programa aqui ele é muito especial, porque... Esse nosso gaveta tá igual tênis novo, né? Chegou e quer usar. Quero usar. Inclusive eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse episódio, né? Pra quem tá assistindo hoje, desliga, cara. Faltam 2 dias pra acabar o ano, deixa pra assistir depois. Brincadeira, né? Esse episódio é o último do ano e a gente achou justo a gente bater um papo, né, Felipe e eu, falar um pouquinho do que aconteceu e principalmente das paradas que vão acontecer, né? Voltando a frisar, tivemos alguns meses aqui de podcast, entre ajustes, questão técnica, tentando resolver a cada episódio, mas o principal, Felipe, para mim foram as pessoas que estiveram, né, nesta mesa, cara. Além disso, além das pessoas que estiveram, a gente conseguiu trazer pessoas que pontuam muito com a gente, que somem muito com a gente, mas, porra, pessoas maravilhosas que conseguem colaborar com toda a cultura e toda a democracia em Boituva, cara. Quando a gente fala das pessoas que vieram aqui no percorrer desse ano, na evolução que a gente teve como apresentador de podcast também, de conseguir manter um diálogo, de conseguir render o diálogo, conseguir ter assunto para tratar com essas pessoas, de entender essas pessoas. Lógico, a gente faz um estudo perante tudo isso, mas, cara, a sensação que eu tenho é que a gente precisa ter novas pessoas, porém essas mesmas pessoas podiam voltar, porque a gente vai falar do mesmo jeito. Tem que voltar, né? E se a gente vai falar realmente da história, essa semana, né, num papo muito da hora que eu tava tendo, eu falei, né, alguém perguntou sobre podcast, como criou, essa ideia nasceu e eu não tava afim de apresentar, não sei se tu recorda, né? Aí tu falou, porra, mano, mas tem que ser nós dois, porque, porra, a gente bate, assim, gosta das mesmas paradas e tal, uma delas bate de sneakerhead, a gente coleciona tênis. Sim. Quando tem dinheiro para comprar, só no Black Friday, porque é quando dá para comprar, né? A questão do streetwear, né? E assim, a mentalidade progressista, eu gosto de falar dessa maneira porque é mais abrangente. Mas o Felipe, quando falou da ideia inicial, eu falei, cara, eu não curto muito, mas, pô, vai ser um prazer dirigir, filmar, editar e tudo mais. Na verdade, demorou para amadurecer, né? Porque foi a primeira ideia, foi trazer o podcast para Cubo. Antes de todos os projetos, era trazer alguma comunicação que falasse muito mais de Boituva, das pessoas de Boituva, dos pontos de Boituva. E não fazer o que a gente começou a fazer a partir do momento que a gente ganhou a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo. A gente sempre falou que Boituva precisava de um canal de comunicação. Nós tínhamos espelhos na Boituva muito bons, que era o do Silvio, que a gente foi também, e do de Rocha Podcast. E como esse estudo, quando a gente consome o podcast muito, Podpah, Flow, tudo mais que a gente consome bastante, quando a gente traz essa expertise para dentro do estúdio da Cubo, cara, foi o que somou, demorou mais, mas foi o que mais somou para nossas ideias. Sim. Tipo, a partir dos podcasts que a gente veio tendo aqui, a gente conseguiu fomentar melhor nossos projetos, com mais informação, com mais planejamento, com mais necessidades. Eu acho que começou a ser também um grande berço de ideias, um cubo de ideias, um grande berço de ideias, né? Todo dia tem, né? Todo dia tem. E de pessoas distintas. Uma escritora que veio no último podcast, antes desse, Áurea Santana, professor Jorge Pará, veio Paladino, cara, a galera que consegue Patrick, maior estrela de Boituva, que consegue trazer pra gente, assim, muito produto e muita ideia pra gente falar assim, porra, e depois eu posso te ligar, olha, cara, depois do nosso podcast já aconteceu, depois do nosso podcast tá com esse projeto aqui, bora encarar, e o cara fala, não, porra, mano, da hora, bora encarar, e como a Cubo sempre foi, bora encarar e vamos pra frente, com tesão de ambos os lados, da gente como produtores, e da pessoa como produzindo a pessoa, é da hora, mano, eu acho que essa conversa é muito mais fundamental para nossas realizações de projetos aqui na Cubo do que apenas estar numa mesa conversando, entendeu? Sim. E esse reflexo que a galera não vê, que eu já vou deixar pontuado aqui para o meu diretor e para a galera do marketing, é fazer pelo menos uns 5 cortes assim, de quando termina, né? Que quando termina o podcast e para, a gente se expressa, né? A gente, comemora porque o programa foi muito legal. E assim, cara, na real, eu só fico feliz porque, eu bati
papo de 1 hora com uma pessoa sensacional que eu aprendi pra caralho e quero conversar de novo, ou tô conhecendo alguém, né? Galera do marketing faz esse corte pra ele, pelo menos uns 5 episódios, finais de episódios, né? O que mostra que a gente, porra, curtiu muito fazer, né? Tá fazendo o rolê, né? E fora as pessoas que participaram, tem a questão, como eu falei, né? Do desenvolvimento técnico, tentando melhorar, né? A cada episódio. Da parte de lá, que o Antônio é o responsável, o André tem grande participação também, o Deco. A parte de marketing, né, com a Alexa, com a Rúbia, e a gente também aqui, né, de ser autocrítico, ver onde não foi legal, onde a gente pode melhorar sempre. Eu estou muito longe do que eu quero, sabe? Eu realmente, quando a gente fala do Podpah, por exemplo, que é um produto, porra, imenso, sensacional, é onde eu me espelho, assim, sabe? A conversa, né? Um pouco do flow também ali, entre outros podcasts, MesaCast, né? Que já envolve o vídeo. E assim, esse é o último programa de 2025. Janeiro vai ser um rolê de organização, planejamento. Inclusive já tá nas nossas metas, planejamento e organização, que a gente vem trazendo do que deu certo e também do que deu errado, não são só flores, a culpa, do que deu errado. Espinho pra caralho. Do que deu errado e o planejamento total da situação de 2026. Quando a gente traz o planejamento de 2026, em janeiro, não significa... Hoje eu mandei mensagem no grupo, falei, galera, não é porque a gente não está reunindo pessoalmente, a galera parou. Tem uma galera que tem prestação de contas, contrato assinado, planejamento de produtos, planejamento de comercial, levantamento de orçamento. Então tudo a Cubo tira um mês para planejamento, mas em si não para, né? Sim. É do dia 31 a 31. A gente critica a escala 6 por 1, mas bem criticada, né? A gente está falando de pessoas que realmente se doam um trampo da hora, né, cara? Que fica algo que a gente gosta de fazer, e uma coisa que a Cubo sempre fez foi respeitar também, né, a particularidade de cada um. Exatamente. E ontem a gente aprendeu, eu aprendo sempre em qualquer podcast aqui, a gente aprendeu que mesmo sendo prazeroso, não deixa de ser um trabalho. A escritora que tem o maior prazer em parar para escrever e falou que é um trabalho. Sim. Ela falou, Felipe, é meu único trabalho, Felipe Luiz, meu único trabalho prazeroso, que é trazer a minha escrita para distribuição democrática, vendendo livros, eu doando livros em bibliotecas. Então, porra, também aprende muito com isso. A Cubo, mesmo sendo um ambiente prazeroso, que a gente possa vir conversar lá fora, tomar um café, juntar a equipe, rir pra caramba, mas não deixa de ser um trabalho, porque isso aqui gera produtos. Exato. E gera muita responsabilidade, tanto de ideias quanto sociais, muita responsabilidade. E aí, em janeiro, vocês não vão nos ver aqui, né? Não vai ter episódios, mas a gente vai estar gravando. Vamos estar dando uma guaribada aqui na nossa sala, né? Que o nosso diretor já chegou com um orçamento bem grande para a gente dar uma melhorada, tanto na parte técnica quanto visual também, que a gente acha importante. Quando a gente pensou no primeiro episódio, será que a gente faz? Será que a gente melhora? Porra, bora fazer. E eu curti. Eu acho que desencanei, né? Vamos fazendo e vamos melhorando. Todo episódio acontece uma melhoria, mesmo que não seja perceptível para quem está assistindo, mas aqui, né, e ainda tem muita coisa a desenrolar. Para 2026 nós vamos continuar com episódio todas as terças, provavelmente, não é isso, diretor? Mas também a gente tem novos programas dentro do YouTube novos programas, né? E aí, assim, basicamente Felipe assume um e o outro, assim, frente, né? Porque a gente trabalha junto sempre, né? Vem aí o Tá no Corre, que é um projeto que eu sempre, mas faz muito tempo que eu quero desenvolver, né? Que é mostrar a galera que tá no Corre, vai ter tuba, a galera assim, mais jovem, né? Que, porra, trampa pra caralho, sabe? Trampa muito e dentro de uma bolha ou dentro de um nicho que muitas vezes não é percebido por todo mundo, né? Pelo grande público. E aí eu quero conversar com essa galera num formato diferente, não quero mesa, um formato pequeno de tempo também,
e, porra, com o apoio da Cubo a gente consegue desenrolar. E aí o diretor vai dizer qual é o melhor dia desse produto sair, né? Vamos gravar alguns. Até porque é teste também, né? Não é... Precisa testar, conversar, ver se está dando certo, se está sendo prazeroso para os envolvidos, né? Então, mas é um projeto que a gente inicia também no mês de fevereiro. E você? Está com um projeto em andamento, que é o Achei para Ler, ou Tá para Ler, a gente está decidindo o nome ainda, que é justamente um projeto de fundamentações sociais, que eu sempre falei que para te sustentar uma ideia, tu precisa de fundamentações, e a Cubo hoje sustenta muitas ideias. Então, a partir do momento que a Cubo começou a fazer críticas a determinado assunto, eu, principalmente, comecei a ler muita coisa, e eu achei da hora indicar essas leituras para as pessoas que convivem como as militâncias da Cubo, vamos falar assim, para fundamentar cada crítica ou cada sustentação que a gente faz, o porquê dessa sustentação, o porquê dessa crítica, o porquê a gente não concorda ou concorda com isso, para as pessoas não pensarem que sustentações e afirmações e militâncias não têm fundamento algum. Na verdade, tem, são fundamentos literários. Sim. Veio de escritas anteriores, como Marx, Mandela. Eu vi muito Mano Brown esses dias no podcast dele falando do livro Marighella. Então a gente consegue ter essa leitura, a equipe da Cubo vai ter essa leitura, eu principalmente vou ter essa leitura, e quero trazer alguns trechos, não sei se sou eu ou uma pessoa que a gente vai trazer também, que tem um diálogo mais forte com a literatura, conhece com esse tipo de literatura, com esse tipo de apresentação, que consiga expressar a ideia e a militância que a Cubo traz, na parte de economia, na parte de educação étnico-racial, de militâncias, nas partes todas sociais e econômicas sociais. Sim. Trazer de fato a fundamentação para tudo isso. Porque, de novo, depois de um podcast da hora que a gente teve aqui, não lembro qual foi, mas lembro que ficou na minha cabeça que uma sustentação sem fundamentação é a mesma coisa de uma casa sem base. Não vai ter um acesso. Foi o Paladino que falou. E, de novo, o CuboCast trazendo pra gente uma releitura de muita coisa que a gente fala. E assim, né, dentro do YouTube, a gente vai inicialmente trabalhar com esses produtos. O nosso diretor Antônio, a gente incentiva muito a ele, ele ter o programa dele, porque é um cara apaixonado por esse formato e não é à toa que ele assumiu essa direção. E também, né, qualquer elemento, principalmente da Cubo, claro, a Juana é longo pra caralho, em qualquer momento vão se criar novos projetos. Fora do YouTube, como você falou, o planejamento acontece. Sim. Inclusive esse tablet está justamente para isso, né? A gente lembrar de algumas coisas. Alguns projetos, eles não tem como eles não se repetirem, né? A gente pode falar das nossas, por exemplo, das nossas 3 atividades de saúde, né? Que são as 3 corridas que a gente faz, que é o Treinão Azul em abril, o Black and Run, esperem, aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai correr em Beja de novo, essa loucura a gente vai pensar lá pra frente. Qual loucura a gente vai fazer. E o Outubro Run, finalizou de uma maneira sensacional com o nosso amigo Bruno lá. E uma maneira que a gente não esperava, né? Uma maneira que foi ele que trouxe a ideia de trazer pra gente toda essa situação, e eu achei muito da hora. Além do nosso planejamento de ações, né, ações alusivas, alguns temas que a gente acha importante para dentro de Abatuba. Então, esse planejamento de janeiro, ele traz mais uma visão mais concreta, que lógico, como eu sempre falei, os imprevistos durante o ano de 2016 sempre vão acontecer. Um projeto novo, uma ideia nova que a gente vai tentar encaixar, mas a gente precisa de um planejamento base, para que esse planejamento base não deixe a Cubo descoberta das ações que ela precisa fazer. Então, todo o nosso planejamento que vai gerar em janeiro, nós vamos chamar algumas pessoas para conversar. Tem muitas ideias rolando que precisam de produtores externos, porque a voz dele externamente na Cubo é mais viável se a gente conseguir produzir com ele essa situação, respeitando a limitação de todo mundo, mas também trazer em pauta tudo aquilo que a gente acredita, né? Sem deixar ninguém de fora, sem deixar uma pessoa chave de fora de uma ação. Não pode, cara. Existem algumas vozes que elas
elas ecoam. Não adianta nem que a gente quisesse, né, calar, né? O Paladino, que nós falamos sobre o carimbó, nós temos o Bruno dentro do hip hop, o Camilo, né, dentro do hip hop. E aí a gente pode falar da Érica, né, também, que se tornou uma Olha o Patrick que veio parceira. aqui, que abriu uma luz pra gente, alguns projetos também que possam envolver ele ou não, dependendo do dia corrido que ele esteja. E fazer o que a gente está acostumado a fazer, que é cultura e democratização, né? Eu acho que essa é a maior veia da Cubo que a gente consegue trazer tanto no YouTube quanto no Instagram, nossas duas maiores redes sociais, nossas únicas redes sociais. E também o planejamento de nosso site, né? Sim. Fala um pouquinho desse rolê aí, cara. A partir do momento, existe um decreto das associações que elas permitem emendas impositivas em qualquer esfera, sendo municipal, estadual e federal. Sendo que essas emendas também são a partir de editais. O edital que está participando agora, que é do Banco da Amazônia, ele já exige, se a gente for qualificado, nosso projeto for qualificado, ele já exige na habilitação um projeto de transparência. O que é o projeto de transparência? Nada mais é do que um site com todas as ações e a nossa prestação de contas e uma aba escrito transparência. Então, a Cubo está planejando também a ter um site transparente para que as pessoas consigam ver que de forma responsável, de forma organizada, a Cubo também é além do papel, além das ações, mas assim também seguindo todos os princípios que a Federação Brasileira permite que a gente siga, exige que a gente siga. E ano que vem saiu do Flávio Dino uma situação que é exigida que toda instituição, independente de qualquer âmbito, receba qualquer tipo de fomento impositivo, de emendas impositivas que tenha esse recurso. Então, o nosso planejamento em si vai estar diretamente ligado ao nosso site, vai estar dando check-in de ok, de feito, quantos por cento nós conseguimos em um projeto. Assim se torna mais transparente os órgãos que a gente precisa prestar conta, porque a Cubo presta conta, além de nós associados, também presta conta dos recursos que a gente recebe, como emenda parlamentar, estaduais e municipais, se der tudo certo, federais ano que vem, e alguns projetos de editais que a gente ganha a nível municipal. E ano que vem vamos participar de bem mais, por causa que o nosso portfólio está bastante amplo. A gente fez um portfólio consolidado esse ano. Então, a inauguração do nosso site necessariamente tem que estar dia 1 de janeiro, então dia 1 de janeiro o site está no ar, nós estamos planejando para isso, já fechamos a instalação do sistema. A instituição também que precisar conversar com a gente, estamos de portas abertas para fazer a melhor indicação possível para isso acontecer. Porque, na real, é um processo novo e difícil de fazer, né, Felipe? Quando a gente pensa em associações, a Cubo ela não é a realidade da maioria das associações, né? A gente se orgulha muito, né, de ter um corpo técnico, sim, além de grandes amigos, né, e fazedores de cultura, mas nós temos uma galera que, desenrola a parada, né? E infelizmente não é a realidade da maioria das associações. O que essa galera tem que fazer? Cara, principalmente o decreto já existe do ministro Flávio Dino, já existe, então ele tem que ser obedecido, já é uma exigência que teve do TCM, na questão de contas municipais. Não sei, a Prefeitura Municipal ainda não se pronunciou em relação a isso, não fez nenhum posicionamento, porque ainda estão estudando também, justamente, é uma matéria muito nova, mano. A gente está gravando no dia, hoje é dia 16, né? Aí não teve um pronunciamento, se eu não me engano, vai existir escutas, porque como é uma exigência superior, geralmente o município tem que acatar, né? Não é uma situação de opção, ela é diretamente ligada ao município. Então, os órgãos competentes, como a Prefeitura, a Fundação Cultural, que ligam a parte de fomentos em Abaetuba, tem que estar em conversa com as associações, porque não é uma coisa simples de se fazer, é uma coisa um pouquinho trabalhosa. Nós terminamos nosso sistema, está em andamento nosso sistema, e são pessoas que conhecem o sistema. Nós estamos falando com TI. Eu, que sou contador, também trabalho como controle interno, nosso advogado Rodolfo, nossa administradora Amanda, também contadora Amanda. Tu, como produtor, precisa entender também o de planejamento, porque a partir do momento que tu recebe, tu tem que dar transparência a isso, que é nada mais da origem que vem e do destino que vai, e para que aquele recurso serviu. Então, dá um exemplo desse pequeno copo. Quando vem, tem que estar no teu planejamento que esse copo foi comprado, portanto, na empresa tal, cota fiscal tal, para tal ação social. Certo.
Só que agora tu precisa de um corpo técnico maior para te entender esse rolê. E assim, a Cubo, ela, claro, ela recebe as emendas, mas a gente vive também dos editais, né? Vive principalmente, né, dos editais que a gente ganha, consegue realizar as coisas. Mas existem associações, acredito que seja só das emendas parlamentares, né? Então, vai ser... Eu fico muito preocupado, entendeu? Com esse possível furo que essas associações possam... A gente pensa, eu escutei uma fala recentemente que vai existir um funil, que apenas quem se destaca vai conseguir fazer esse manifestador. Eu fiquei muito triste com isso, porque mesmo a Cubo sendo uma produtora que a gente fez muito no ano 2025, mas a gente fez muito no território que a gente está. Aquele pouco que aquela entidade recebeu em algum interior do município de Boituva foi muito para fazer um fomento virar ali. Então, tem que ter, de fato, prestar atenção. Eu estou muito preocupado com isso, pessoalmente também, profissionalmente, que o que tiver na ação da Cubo, já deixo bem claro isso aqui, que tiver nas possibilidades de a gente facilitar o entendimento, eu acho que a gente vai estar bastante nessas escutas. Se a gente tiver essas escutas, eu vou estar lá para dar dicas e tudo mais, porque nosso corpo técnico consegue dar toda essa fomentação. Mas nada que assuste, sempre é uma coisa nova, é uma coisa assustadora, mas é uma coisa existente, então vai ter que se adaptar mesmo, não vai ter muita saída. E é o certo que é o certo, como eu falei, né, cara? Dentro desse processo aí, existe uma nuvem bem sombria, né? Que ela precisa ser ajustada. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico preocupado, claro, com algumas associações que a gente conhece, né? Mas eu acredito também que é uma maneira das coisas andarem, né? Sim. Andarem e como você falou, né? A Cubo tá aqui à disposição para indicar, ajudar, escutar também. Eu acho que 2026, nesse sentido, como eu falei, né? Apesar de dar uma amedrontada, porque é algo novo, mas, como tu falaste, tem que fazer o certo, né? Sim. Buscar as melhores oportunidades. Aí com o nosso site, nossas plataformas vão mudar, vão ser linkadas diretamente. Pois é, o site, isso é uma... Sabe o que é minha? Esse aí é um pedacinho do site, né? O site vai ser lançado com nossas agendas, nossas ações, nossas informações, nossos projetos. E aí eu tô bem empolgado também com esse site. Eu quero fazer meio que o blog dele, sabe? A gente também vai conseguir lançar dentro das nossas capacidades credenciamento de pessoas para tentar trazer projetos novos para dentro da Cubo, que a gente possa ver fomentar também junto, né? É uma possibilidade de a gente abrir essa... A última vez a gente fez, vamos dar um exemplo, o Marco 1. Nós mandamos o convite para as bandas que a gente queria, mas nada impede a gente de fazer o credenciamento de bandas abaitetubenses também diretamente, que queira estar ligado com a gente. Cara, eu tô muito afim de fazer esse projeto, entendeu? Sim, tô muito afim de realmente dar uma cercada ali, sabe? Não assim bandas, né? Mas artistas em geral, poder contribuir, levar para outros municípios, outros lugares. Eu acho que a gente tem essa capacidade, né? De dar essa expansão para esses artistas. Eu vou ficar bem feliz se a gente conseguir, principalmente aqueles que a gente já tem um carinho, já tem uma conexão, né? São pessoas que se tornaram de alguma maneira amigos e, pô, vai ser bem da hora. A gente está num momento em que a gente veio de um momento bem complicado, né? Claro, uma presidência bem escrota. Não que essa seja tão boa, mas as coisas dentro da cultura estão funcionando, né? Ou pelo menos a gente percebe que estejam funcionando. E acreditamos que 2026 vai continuar, né? A perspectiva de... que aumente, na verdade, os incentivos de 2026. Eu estava lendo uma matéria do MIC, que é o Ministério de Cultura do Brasil, que além do aumento de incentivo à cultura, de todas as vertentes, eles conseguiram perceber que a partir do incentivo, que é o primeiro incentivo que nós tivemos foi da Paulo Gustavo, ainda na pandemia, que é um local comercial muito grande, onde o PIB também influencia. Produtores,
Não, cara. Preciso de mão de obra extensamente. Cada real gasto volta 4 para Isso, de imposto. Depois de roda, né? Roda 4 reais. Eles conseguiram entender que também é um meio de mercado. Sim. A produção cultural também é um meio de mercado. A gente tirou isso para o nosso projeto, que além de a gente contratar a estrutura de um palco, que a gente pensou que seria, não, vamos contratar uns palcos, nós temos que contratar toda uma mão de obra, toda uma logística, todo um técnico. Então uma coisa puxa a outra dentro do comércio, dentro da economia. E por isso que se chama também economia criativa, né? É uma das vertentes da economia criativa, da geração de emprego e renda dentro da cultura, que eu achei muito interessante essa matéria do Mickey hoje, recentemente sobre isso. Acho que a CUB podia fazer um levantamento aí dentro da... Tu quer me matar? chamar o nosso brother lá para fazer, sei lá, cara, conversar com quem ganhou, por exemplo, podia só Paulo Gustavo, assim, ver como foi gasto o dinheiro, o que ficou aqui a Baituba, o que saiu. E eu recordo que quando nós fizemos os documentários do Paulo Gustavo, nós viajamos bastante, né? Assim, para as ilhas. E aí, cada ida dessa era uma grana com rabeteiro e tudo mais. A alimentação a gente comprava lá no local. Chega lá e tu precisa de gasolina, ficava tudo nas ilhas, né? No interior. Eu acho interessante essa questão. A gente está, sei lá, fazendo um levantamento aí. Alguém deveria fazer. Quem sabe a CUB se propõe a fazer. Eu acho importante, cara. É mais uma ferramenta para a gente mostrar o quanto investir na cultura a economia social que a gente levou para esse parâmetro foi muito importante para aquele local, né? Eu lembro que até a comida, o almoço que a gente teve, a gente pediu para ser local. A gente não levou nada daqui. Sempre. Ficaria muito mais barato, na verdade, a gente comprar um prato feito ou uma coisa assim, levar daqui. Mas a gente sempre fez questão de a alimentação ser comprada dentro da comunidade. Isso aí é inegociável, na verdade. Esse tipo de coisa é inegociável. E Felipe, você como CPF dentro da Cubo, o que você espera, o que é que você propõe aí, além das coisas que a gente já conversou? Cara, falar sobre o que a gente propõe da Cubo para 2026 é abrir um buraco e começar a jogar ideias, né? Para ver justamente o que a gente começou a fomentar. Mas eu tenho muita perspectiva ainda mantendo esses festivais. Nós estabelecemos 3 festivais ano que vem, que vão permanecer como festivais, que é o Marco 1, o Base Beat e o Festival de Cimaguará, que foi uma idealização sua, inclusive levou essa ideia à frente para justamente, de novo, fomentar a cultura baituba, cinematográfica, audiovisual, e os nossos festivais que acabam sendo necessários, né, para dar voz a uma cultura que já foi muito criticada e muito interrompida em determinado momento. Mas, além disso, nós temos outros, né, temos aí nosso produtor, diretor de visual, com 2 documentários na porta, que é o Gala Gay. A gente está tentando documentar o Gala Gay e também a vertente das religiões de matrizes africanas. Também a gente quer falar um pouco mais sobre isso, que é algo que ainda está pouco democrático de informações. Na verdade, tu foste bem suave nessa tua colocação. É cheio de preconceito. E além, como a gente sempre visitou, o preconceito só existe pela falta de informação. Infelizmente, a ignorância da pessoa e a falta de informação é ligada diretamente a isso. Mas os projetos da Cuba ano que vem, além de a gente manter bastante, vamos manter outras ideias também que estão correndo, né, junto. Sim. A necessidade de ter esse espaço de fala, de ter esse espaço de pontuação. Foda, né? Conserta logo esse negócio aí agora. Bora. De manter esse espaço dentro da Cubo para absorver a necessidade que a gente pensa que a Baituba tem e que a gente consegue identificar também essa necessidade de transmitir em projetos da Cubo. Acho que ano que vem vai ser um ano para a gente firmar mais ainda a necessidade, a importância e a relevância desses projetos. Eu acho que 2025 nós fizemos coisa pra caralho, mas fomos muito abençoados porque muita coisa podia dar ruim. Não é querer não quis contratar, não, porque nós somos uma equipe pequena realmente e nós realizamos coisas muito grandes. Podia dar ruim mesmo, ruim assim, ao ponto de jogar no nosso peito e falar assim, olha, a responsa disso aqui é de vocês, qualquer coisa que aconteça
vão citar vocês. Eu Sim. falei, cara, O Marco 1 é o maior exemplo disso, porque foi um evento que aberto. aberto, uma equipe pequena. Nós tínhamos, claro, segurança, esse tipo de coisa, mas a equipe, nossa logística ela era pequena. O Rock and Run, a gente sabe a loucura que foi, né? Eram ali 70 corredores, né? De 70 a 100 corredores, sob nossa responsabilidade, e deu tudo certo, muito por eles, né? A galera da BTR1 ali entendeu, e todo mundo tá meio que tá acostumado a fazer, queria se divertir. Mas esse ano eu acho que a gente consegue já tá fazendo isso, né? Filtrar e fazer de uma maneira mais racional, podemos dizer assim, né? Que é importante. Quando a gente fala de melhorias, não é mais gente, não é maior, Qualidade, é, não seria é qualidade, né? É qualidade. Para que, até porque eu acredito que assim, a mesma galera que colou nos eventos vai colar da mesma maneira, não vai ter um número absurdo. Então, mas é da qualidade para essas pessoas que colam com a gente, né, Que na cara? verdade é a nossa prioridade agora e sempre foi qualidade, né? Mas agora a gente sabe os pontos que a gente teve muita dor de cabeça, nós não deixamos sair do interno da Cuba essa dor de cabeça, nós resolvemos aqui entre a gente para não expor para o nosso público toda a preocupação que a gente estava. Mas, graças a Deus, todos os santos que cercam a gente, deu tudo certo, cara. Sim. Assim, Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Quando eu falo dessa questão, de maneira alguma nós fomos irresponsáveis em nada, 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 nada. É um pouco realmente da falta de experiência, porque a gente aprendeu muita coisa, né? Trouxemos pessoas capacitadas, para próximo da gente, para poder nos orientar e muitas vezes realizar o processo. Mais uma vez, dar qualidade aos eventos. Cada vez mais. O exemplo disso é o Galeria Viva, que nós fazemos mais de uma vez por ano. O Base Beat, que a gente faz mais de uma vez por ano. Como são o espaço de 3 meses de um para o outro, até menos, a gente já consegue melhorar, já consegue dar uma experiência melhor Sim. para as pessoas que estão conosco. E inclusive tem Galeria Viva já em janeiro, já em né? janeiro. A gente tá. É verdade, cara, tem uma Viva em janeiro. Que a gente assumiu essa bronca com um dos maiores. A gente não pode falar aqui, mas é um dos maiores artesãos entre a Baitetuba, que já conseguiu ganhar o mundo. Estamos namorando bastante ele para verificar o que ele precisa trazer, o que a gente pode oferecer. Mas as atividades da Cubo já começam em janeiro, né? Além dos editais que a gente escreveu Galeria Viva, que foram externos ao município, que foram o Festival de Fomento à Democracia de Cultura, que também a arte é uma cultura, um tipo de cultura, nós estamos já vendo essa vertente, porque nós já conseguimos fazer 3 esse ano. Eu acho que o Galeria Viva foi das 3 que a gente fez, foi 2. Do Galeria Viva das 2 que a gente foi, que também foi fomento dos editais da Política Nacional de Cultura, Aldir Blanc. Eu consegui falar. Aldir Blanc. Que bom, porque eu nunca A gente conseguiu o fomento, conseguiu realizar e conseguiu de fato trazer um ambiente mais aconchegante para esses de trazer as 2 galerias vivas que a gente trouxe. Uma foi do Ednei, que abriu as portas da Cubo para uma exposição de cultura dele, de memória fotográfica dele, que foi das Casas Ribeirinhas no Amazonas, ou Amazônica, não estou muito bem lembrado, e o nosso grande mural de grafite, que foi a maior cultura urbana que a gente fez da Cubo, tanto nossas telas de grafite quanto o nosso mural, que porra, a gente tem orgulho de falar que dá pra ver lá da esquina essa obra de arte. Que as pessoas conseguem agora identificar onde é a Cubo, vão falar, porra, onde tem um muro da hora grafitado, é lá que é a Cubo. Todo mundo já sabe onde é a Cubo. Já, hoje em dia não tem ninguém que fala, será que eu não tô achando o portão de você? Não é possível, cara, não é possível achar. E a gente tem orgulho disso, porque, como a gente falou na exposição, nada mais identifica a Cubo nisso aqui, e de forma poética tu falou que a Cubo é o grafite. Lembra que tu falou no vídeo? Que nas linhas certas e tortas é a cultura vive dentro do grafite. Eu achei muito da hora quando tu falou isso e também representou muito a Cubo em relação a tudo isso. E volto a falar, que foi o edital da Aldir Blanc, junto com a Fundação Cultural, que a gente fez isso, assim como essa sala de podcast também foi o edital da Aldir Blanc, Cultura Viva 1, que a gente também conseguiu o certificado de ponto de cultura, a Cubo também já é um ponto de cultura em relação a esses 2 editais. E agora
meter marcha e ir pra cima, cara. É esse o papo, pai. Como diz nosso grande amigo Sumano, só rema, Só rema. Cara, a gente tá falando aqui num clima assim, meio que de férias, mas não tem férias não, tá? Assim, tem o recessozinho da galera. Na verdade, o recesso é para fazer manutenção do espaço da Cuba. Exatamente. Consegue trabalhar. É só para organizar o espaço, mas as ações continuam. Como a gente falou, janeiro já tem Galeria Viva e muitos projetos para rodar, né? Enquanto isso, né, antes de terminar, que ele já está me olhando feio ali, tem muito material no YouTube para assistir, tá? Muito documentário para quando uma pessoa me fala assim, porra, assisti tal vídeo e lembrei de fulano, porra, indica. Pra gente é muito importante essa parada, sabe? Você indicar para alguém, para um professor, né, para uma escola, para uma comunidade. Assim, é gratificante quando a gente escuta isso, que o material que a gente faz está sendo passado adiante. Né? Fora isso, siga a gente nas redes sociais. Antes de tu encerrar, eu não tô encerrando, cara. Eu tô falando porque ele falou, ele sempre me olha eu ia falar, caralho, tu encerrar, agradece a galera que apoiou a gente, pô, no todo aí. Qual? Mas cuidado pra não esquecer Por favor, tem uma de galera que gente, apoia a né, gente. cara? Tu não pode esquecer. Que esse apoio a gente precisa, toda a situação. Nossos apoiadores principais: Fundação Cultural, Câmara de Abaetuba e Prefeitura Municipal de Abaetuba, além dos seus editais, além dos seus formulários de emendas impositivas. Nossos patrocinadores: A Oliveira, grande parceira nossa, todos os eventos colam com a gente, né? Meu amigo Murilo, nosso brother Elton, sempre tá com a gente, assim, só de eles falarem assim, estou te esperando uma reunião, eu já fico empolgadaço, né? Porque eu não tô mandando um ofício pro cara, não tô mandando uma solicitação, né? Ele quer escutar, saber qual é a ideia e ajuda muito, assim, ajuda porque eles têm a expertise, né? Tanto na questão de produto quanto de merchandising, que é importante pra gente, né, cara? O apoio, ele vem, né, de alguma maneira para contribuir, mas, porra, precisa retornar pros caras, né? E a gente faz tudo para que esse retorno seja válido para ele, institucional ou financeiro, mas que aconteça. E diretamente a gente precisa desse apoio. E eu vou falar diretamente financeiro, porque todo mundo sabe que fazer cultura, fazer projetos é um alicerce muito grande, economicamente falando. Então são projetos muito grandes, projetos que precisam de um financiamento bem maior. Então por isso que a gente precisa desses apoios muito grandes. Mas além disso, nós tivemos apoio de uma galera, CPF, a Paula, esposa do Murilo. Sim. Tivemos o Camilo, tivemos o Clay no rolê, tivemos a Érica que colocou a gente, a Mica, o Patrick. Então essa galera é necessária. Camps, Bruno Bro, nosso é DJ da casa, oficial, né, é da casa já. Bruno Bro. E com isso a gente precisa de novas parcerias, gente. Eu sei que o Luiz repete de vez em quando que, olha, a tela tá aqui. A partir do ano que vem nós vamos disponibilizar a tela para passar essa propaganda. Vamos falar dessa propaganda dentro do podcast. Eu acho que é isso. Uma das nossas conversas essa, né? Se quiser que a gente coma só pizza aqui na mesa, nós comemos essa pizza aqui na mesa. Eu sei falar muito bem se a pizza é boa. É bom. Mas, tirando brincadeira de lado, produtos também são bem-vindos para a gente fazer um comentário, quiser trazer esse produto para falar, se tiver relevância no município de Abaetuba, se movimentar a economia de Abaetuba. Então, com isso, a gente precisa desses parceiros com muito mais força dentro da Cubo para a gente fazer o que a gente acha relevante dentro da cultura em Abaetuba. A gente citou, né, assim, parceiros mais próximos, mas a gente não pode esquecer dentro das corridas do Treinão Azul, todas as clínicas, né, entidades envolvidas com a causa autista, né, a Cuidar, Gil Reab, Casa Helene, passando para a questão da cultura, o Jorge Pará, o professor Jorge Pará que esteve com a gente, a Áurea, o Ednei, né, que foi um dos primeiros convidados do podcast e a partir daí começou a curtir, interagir com a gente. Sumano, esse é o problema, viu? Pode esquecer, ele é foda, né? Mas o Tião Mamba do Udberg Mamba, que tá dentro do projeto ano que vem com a gente, sensacional. Aí o Marlon, só o Marlon tem 4 ou 5 nomes, a gente não sabe qual fala, né? O dele hoje em dia. Né? Mas, pô, o Marlon, grande parceiro, o Biel, muito gente boa, assim, sempre, né, tá fortalecendo. Podemos contar com a parceria também da Cheesy,
né, com marketing e comunicação, que é a Paula, Nick, Fausto, tô lembrando da galera aqui, entendeu? Mas também a gente precisa contar com as associações parceiras da Associação Cubo, que é a associação do Azapap, do Pirocaba, Da do Anne. Rio, da Anne, das duas associações que a gente está precisando trazer, que a gente está tentando fomentar também, que a Cubo também tem esse caráter social de conseguir dar apoio para a criação de novas associações que sejam relevantes ao material dela, como está criando agora o Instituto Elos, está ajudando a criar o Instituto Elos, está ajudando a criar a associação de basquete do Titânios também, que é do nosso amigo Camilo, que é muito relevante ao bairro da Francilândia, berço do hip hop em Maituba, berço também de muitas culturas lá de dentro. A galera lá do Canil, porra. Com certeza o Mauro, ano que vem, tá aqui com a gente de novo, que é do nosso projeto da Alexa, do Pato de Cacó, nossa Doutor Arthur foi um dos primeiros convidados também, sempre tá doido pra vir. Sempre se cola com a gente, uma pessoa sensacional. E cara, a gente vai esquecer, não tem jeito, vai esquecer uma galera, mas saiba que estão em nossos corações. A Baiterum, né, sempre parceira nas nossas corridas. Porra, muita gente. Fausto, né? Acho que já foi falado aqui. Não só o Fausto, toda a Fundação Cultural ali nos recebe com muita alegria, né? Fala os amigos também que a gente não tem porque esquecer, né? Porque a gente fala, não esquecer das pessoas. E esse não só a CPF, né, cara? Quando a gente vai, por exemplo, numa comunidade, como foi agora há pouco, no Campo Pema, né, que são meus familiares, galera da família Azevedo. A gente foi muito bem abraçado, muito bem acolhido lá. Onde a gente chega, porra, a gente é muito bem recebido e faz de tudo pra fincar as raízes lá, sabe? Né, tem que voltar ali, ou pelo menos passar a alegria que essas pessoas, de onde elas vivem, como elas vivem. No demais, meu amigo, eu acho que é isso. Últimas palavras para 2025. Espero que 2026. Não, últimas palavras de 2025. Cara, eu não tenho, eu quero só que acabe para começar 2026. Porque graças a Deus a gente conseguiu realizar a maioria dos nossos projetos dentro da Cubo, então a gente consegue fechar ele no ok, vamos supor assim, no ok da nossa realização, a gente conseguiu fechar tudo e 2026 vem aí, né? Não tenho muito o que falar de 2025, só agradecer tudo que deu certo. Agradecer também tudo que deu errado, porque deu experiência pra gente consertar no próximo. E é isso. Valeu, galera. Mais uma vez, nos sigam no Instagram, YouTube, sininho, comentário, xinga a gente lá, não tem problema nenhum. E Antônio, muito obrigado, meu irmão, pela parceria, tá? Tamo juntão. Fechou? Fechou. Um abraço, Antônio. Valeu, Natalinha. Valeu, Caralho, meu irmão.